E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ramalho, docente do Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Atividade Física, Saúde e Performance. Nesse vídeo tutorial, a gente inicia uma nova série de vídeos de estatística aplicada à educação física e nesse vídeo 1 dessa nova série, a gente inicia falando sobre os objetivos da estatística, os tipos de estatísticas e as diferenças entre população e amostra. Bem, inicialmente a gente começa entendendo um pouquinho sobre os objetivos da estatística. É muito comum quando se inicia, principalmente na sua vida acadêmica, que os orientadores passem uma série de artigos para serem lidos. E muitas vezes nós nos deparamos com a seção de estatísticas e resultados dos estudos. Bem, muito comum também é que as pessoas simplesmente pulem a estatística por não entenderem ou leiam e continuem sem entender. Isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque a estatística é o que nos permite entender efetivamente os resultados que aquele estudo ali nos traz. Nesse sentido, os objetivos da estatística são organizar os dados, resumi-los, permitir a sua análise e a sua apresentação, já considerando a seção de resultados dos estudos. Bem, partindo desses objetivos, a gente começa a entender um pouquinho como a estatística funciona. Ela se divide em dois tipos, sendo o primeiro a estatística descritiva, que é o modelo mais básico de estatística, e o segundo, mais complexo, a estatística inferencial. Como o próprio nome já sugere, quando a gente fala de estatística descritiva, nós nos propomos a descrever um fenômeno ou uma população, por exemplo, ou uma amostra populacional. Então, se eu pego, por exemplo, uma determinada população e quero descrever a estatura média dessa população, eu vou mensurar a estatura nessa população e vou simplesmente apresentar de forma resumida qual é a estatura média, a mediana, a moda, enfim. São as medidas de tendência central. E posso apresentar ainda as medidas de dispersão. A amplitude, valores mínimos e máximos, o intervalo de confiança, enfim. Mas eu estou meramente fazendo uma descrição desses resultados. Quando eu falo de estatística inferencial, ela já me permite, como o próprio nome sugere, realizar inferências acerca daquilo que eu mensurei, que eu coletei. Então, partindo de um exemplo similar, eu poderia coletar os dados de dois grupos. Então, eu tenho aqui grupo 1 e grupo 2. E eu posso, por exemplo, ao invés de meramente descrever, eu posso comparar, por exemplo, os dados de estatura. Quero saber se o grupo 1 é diferente do grupo 2 do ponto de vista de estatura, de massa corporal, por exemplo. E aí depende da variável que eu queira comparar. Especificando um pouquinho mais em relação ao exercício físico, eu poderia, por exemplo, comparar dois treinos distintos, aplicados em grupos distintos de pessoas. Tá? Então, dependendo do que eu queira enquanto objetivo para o meu estudo, eu vou utilizar um tipo ou outro de estatística. Bem, diferenças entre população e amostragem são importantes para a gente compreender como realizar um estudo. Quando a gente fala de população, a gente fala de todos os indivíduos. Quando fala de amostragem, eu falo de parte desse todo. Essa população ela pode ser definida, por exemplo, se eu quiser coletar dados de clientes de uma academia, eu posso ter a minha população toda, que são todos os clientes daquela academia, ou eu poderia ter uma amostragem dessa população. Então, digamos que eu tenha nessa academia 1.000 clientes. Esses 1.000 clientes representam a população de clientes dessa academia em específico. Digamos que eu queira fazer um estudo com uma amostra desses clientes. E digamos que essa amostra seja composta por 100 pessoas. Essas 100 pessoas
são uma amostra dentro da minha população de clientes. Por que é importante definir essa diferença entre população e amostragem e por que a necessidade de haver a amostragem? Imaginem coletar dados de 1000 indivíduos. É muito mais complexo do que coletar dados de uma parte desse todo. Então a amostragem ela surge exatamente com esse intuito, de permitir, de possibilitar a coleta de dados. Se eu quero extrapolar dados, por exemplo, que valham para toda a população mundial, não tem como eu coletar os dados dos 7 bilhões de indivíduos que somos hoje no planeta. Então eu vou fazer uma amostragem para que eu consiga efetivamente testar aquilo que eu me proponho. Bem, alguns pontos importantes em relação à amostragem. Cuidados iniciais, essa amostra ela deve ser representativa do todo, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Quando eu falo do ponto de vista quantitativo, eu falo meramente sobre o número de indivíduos que compõem a minha amostra em relação à minha população. Quando eu falo do ponto de vista qualitativo, eu estou falando de características dessa amostragem. Então, para exemplificar isso melhor, pegando a questão da academia com 1000 sujeitos, 1000 alunos, isso seria a minha população toda. Se eu falo de uma amostra, ela tem que representar bem quantitativamente esses 1000. Ou seja, não adianta eu pegar 2 alunos e achar que esse número representa quantitativamente os clientes dessa academia. Para isso existem cálculos apropriados para a estimativa de qual deve ser o tamanho da amostragem. Do ponto de vista qualitativo, não há cálculo. A ideia é meramente que, do ponto de vista de características, a sua amostra represente a sua população. Um exemplo que é bastante fácil da gente entender são os cálculos de percentual de gordura. Existem protocolos específicos para determinadas populações. Hispânicos, negros, caucasianos, enfim. Basicamente por quê? Quando foram validados os protocolos, eles foram validados para populações específicas. Outro ponto importante, em geral, o método de escolha desses indivíduos deve ser aleatório, ou seja, todas as pessoas que compõem a população deveriam ter a mesma chance de entrar no seu estudo. Isso aqui é um pouco utópico, né? Basicamente porque dificilmente você vai ter acesso a todos os indivíduos da população. Então, quase sempre, boa parte dos estudos contam com a amostragem por conveniência. Tá? E por fim, quais são os objetivos desses cuidados? Reduzir os vieses de seleção, para que exatamente a sua amostragem seja o mais representativa o possível, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, da sua população, evitando assim que o seu estudo tenha uma falha metodológica que impossibilite a extrapolação dos resultados. Bem, a gente encerra esse primeiro vídeo por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.